Era 5h30 da manhã, eu, meu amigo Ricardo e meu amigo Wilson, saímos de São José dos Campos com destino a Joanópolis, pegamos a rodovia Dom Pedro, estrada que liga os municípios de Jacareí a Campinas. O tempo estava encoberto, e a estrada com pouco movimento. Durante a viagem falávamos sobre o roteiro do passeio, o que iríamos filmar primeiro. O Ricardo era o único de nós que conhecia bem o município de Joanópolis. Ele traçava o melhor caminho e os principais pontos de interesse para podermos voar com o drone. Cruzamos algumas cidades, passamos por alguns pontos pitorescos, algumas represas e paisagens de tirar o fôlego. O tempo começa a querer abrir e o sol aparecer. O Ricardo continuava a nos apresentar as curiosidades sobre a cidade, mas talvez o fato que mais tenha me chamado a atenção é que Joanópolis é conhecida nacionalmente como a terra do lobisomem. Olá, começando um voo muito especial, e sem nenhuma demagogia, acredito que esse voo está sendo o mais especial de todos que já coloquei em nosso canal. Não apenas pela localidade que fiz esse voo e os próximos que iremos postar, mas pela razão da existência desse vídeo. Há uns dias atrás fui convidado pelos grandes amigos Wilson Araújo e Ricardo dos Santos a fazer um voo, pois o Wilson gostaria de fazer um documentário sobre drone e me chamou para ser o personagem central desse documentário. Vocês não têm a noção da minha alegria. Assim que o documentário ficar pronto, eu irei colocar aqui em nosso canal. Enquanto eu filmava, o Wilson ia fazendo várias imagens minhas, e enquanto eu estava operando o drone ele fazia uma entrevista. Foi uma sensação muito louca. Mas agora, antes de começarmos a falar sobre essa charmosa estância, quero te pedir para você não esquecer de clicar em curtir. Vivo falando isso, dessa maneira você está ajudando muito o nosso crescimento. E caso você ainda não seja inscrito, por favor faça a sua inscrição, estamos chegando aos 1000 inscritos. Dá uma força pra gente. Localizada no estado de São Paulo, na microrregião de Bragança Paulista, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira e fazendo divisa com Minas Gerais, Joanópolis encontra-se a uma altitude de 906 metros, possui uma área de 374 mil quilômetros quadrados e segundo o censo de 2022, conta com uma população de 12.815 habitantes. Graças ao seu clima agradável, belezas naturais, rica cultura e localização estratégica, a cidade atrai muitos turistas, principalmente da região metropolitana de São Paulo e Campinas. Joanópolis é um dos 70 municípios paulistas reconhecidos como estâncias turísticas pelo estado de São Paulo, status que é concedido a cidades que cumprem critérios específicos definidos por lei estadual. Esse reconhecimento garante ao município uma verba maior para a promoção do turismo regional e o direito de usar oficialmente o título de estância turística, incorporado em documentos municipais e referências estaduais. A história de Joanópolis remonta ao ano de 1878, quando foi fundada por seus primeiros moradores. Eles se reuniam nos altos cursos dos rios Jaguari e Cachoeira, onde hoje está a Igreja Matriz de Joanópolis, para celebrar, no dia 24 de junho, a festa de São João Batista. Ficou decidido que anualmente um festeiro organizaria o evento, e naquele ano, Anselmo Gonçalves Caparica e Ambrosina Pinto, influentes patrocinadores, foram responsáveis pela festa. Inspirados, decidiram construir uma pequena capela para abrigar os fiéis próximo ao antigo cruzeiro. Nessa mesma época, João José Batista Nogueira e Luiz Antônio Figueiredo doaram 4,5 alqueires de terra para a formação de um patrimônio, onde a capela foi erguida. Anselmo Caparica nivelou o terreno para a futura praça e planejou o traçado largo e extenso das ruas, um desenho considerado moderno até os dias de hoje.
Com o desenvolvimento econômico impulsionado pelo ciclo do café, o povoado, conhecido como São João do Curralinho, foi elevado à categoria de Distrito de Paz em 3 de março de 1891, pelo Decreto nº 135. Embora tenha sido suprimido em 1892, foi restaurado em 30 de agosto de 1893 no município de Santo Antônio da Cachoeira, antigo território de Piracaia. Em 17 de agosto de 1895, tornou-se vila, desmembrando-se de Santo Antônio da Cachoeira, e sua instalação oficial ocorreu em 21 de agosto de 1896. A vila foi elevada à categoria de cidade pela Lei Estadual nº 1038, de 19 de dezembro de 1906. Inicialmente chamada de São João do Curralinho, teve seu nome alterado para Joanópolis em 18 de dezembro de 1917, pela Lei Estadual nº 1578. O nome, que significa Cidade de João, é uma homenagem ao padroeiro São João Batista. Finalmente, em 23 de janeiro de 2001, Joanópolis foi elevada à categoria de estância turística por meio da Lei Estadual nº 10.759, consolidando-se como um destino privilegiado no estado de São Paulo. Além de todas as histórias que ajudam a formar a identidade rica e orgulhosa desse município, existe ainda uma outra história que chama a atenção de todos que moram, ou que visitam a estância. É a história de um lobisomem. Por onde você anda pelo município, você se depara com a figura mítica dessa criatura do imaginário popular. Mas da onde vem essa história? Joanópolis é conhecida como a capital do lobisomem, figura lendária que é metade homem e metade lobo. Segundo Walter Cassalho, o mito é tão antigo quanto a própria cidade. Ele teria surgido com rumores de que Anselmo Caparica, um dos fundadores de Joanópolis em 1878, seria um lobisomem. Antes mesmo da fundação, os moradores já falavam sobre a presença de lobisomens na região. Mas a história ganhou força com os comentários de que o fundador era um. Ele era alto, usava uma capa e tinha o hábito de andar à noite por ser maçom, explica Cassalho. No final do século XX, o mito foi consolidado com a publicação de uma tese pela folclorista Maria do Rosário, neta de Anselmo Caparica. Em 1983, ela abordou a relação entre os moradores e a tradição do lobisomem em Joanópolis. Ela destacou como os habitantes encaram o lobisomem de forma curiosa e harmoniosa. Mas não só de histórias vive a estância de Joanópolis. Se afastando da região central do município, a gente encontra um espetáculo visual sem igual. Estou falando da grandiosa Cachoeira dos Pretos. A Cachoeira dos Pretos é um dos principais pontos turísticos de Joanópolis, situada a 18 quilômetros do centro da cidade. Com uma impressionante queda d'água de 154 metros, ela se destaca como a segunda maior cachoeira do estado de São Paulo e está entre as maiores do Brasil. O local conta com uma excelente infraestrutura, oferecendo diversas atividades de aventura e atrações, como a famosa Casa do Lobisomem. Inserida em uma área de proteção ambiental, a APA, a cachoeira é um espetáculo natural ideal para contemplação e descanso. Sua história está ligada à família Preto de Oliveira, de origem portuguesa, que deu nome ao bairro e à cachoeira, preservando suas raízes culturais em meio à exuberância da natureza. Como a cachoeira fica em uma área particular, existe uma taxa de R$15 por carro para estacionar, é um valor único, você pode passar o dia inteiro por esse valor. Além da própria queda d'água, que é um espetáculo singular. O visitante pode aproveitar alguns restaurantes, lojinhas, tirolesa e uma flutuação de boia. Dentro dessa área, ainda existem também alguns chalés para casal ou grupos maiores que podem ser alugados. Para quem pretende vir para Joanópolis, não pode deixar de vir conhecer essa obra da natureza. Vou deixá-los agora curtindo um pouquinho mais dessas belas imagens. Quero te pedir, se caso você tenha curtido esse voo, por favor não esqueça de clicar em curtir, se ainda não é inscrito em nosso canal, por favor considere a sua inscrição.
Estamos com quase 1000 inscritos. Dá uma força pra gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.